Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje a gente fala sobre a alteração da lei dos agrotóxicos que está em discussão em Brasília. E para esse programa eu converso com o professor doutor Ângelo Zanaga Trapé, médico toxicologista, presidente do Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde, e também com o professor doutor José Maria Guzmán Ferraz, que é pesquisador e professor de Engenharia Ecológica da Unicamp. Nesse bloco eu falei que nós iríamos voltar falando sobre alimentos orgânicos, que seriam os alimentos que não usam os polêmicos agrotóxicos. Professor Ferraz, o senhor é a favor do consumo desses alimentos, já me disse até que vai atrás desses alimentos orgânicos, mas para a grande população eles ainda não são acessíveis. São produtos caros e que não se encontram em todos os lugares. Como é que a gente faz para ter acesso, então, a esses alimentos? Antes eu gostaria de falar uma coisinha para discutir com o professor Ângelo Trapé disse, de usar alguns termos não científicos. Nós não estamos num evento científico, nós estamos falando com a população, então eu me permito usar algumas coisas diferentes, né? Só para ter ideia, aquilo que eu te falei, em termos de veneno que a gente está colocando, só para ver, você acha que um europeu tem mais resistência ou menos resistência do que um brasileiro? É claro que as populações são diferentes, mas aquele tema que eu havia falado, na água, por exemplo, o glifosato na Europa se usa 0,1 microgramas por litro, permitido. No Brasil, 500 microgramas, 5 mil vezes mais é permitido de uso desse agrotóxico na água. Por quê? Por quê? Estudos científicos, e eu gostaria, inclusive, que o professor me dissesse a referência desse trabalho que ele tem de 1000 e poucos agricultores que ele avaliou, que não tem... Porque eu gostaria de ver esse artigo publicado não são e visto... Poucos, são 3.500. Estão publicados? Estão em publicação. Mas não estão publicados ainda? Ainda não estão publicados. Então, quando estiver publicado, a gente conversa, porque a publicação é que garante a credibilidade no artigo científico. Só depois de publicado ele é exposto aos pares e aí sim, não estou duvidando, não estou duvidando. A pesquisa foi aprovada por um comitê de ética da Isso Universidade é normal. Estadual. Quando a gente vai lidar com pessoas, é obrigado a Não. passar por um comitê de Mas ética. isso né? daí já dá uma Isso credibilidade para a credibilidade é na metodologia que você vai utilizar. Isso, né? então Bom, essa é uma pesquisa que vai ser publicada ainda e aí a gente Vamos pode até trazer aos a orgânicos, esse assunto. então. Isso, Voltando aos orgânicos. fazer esse viés dele. O orgânico é o seguinte, a gente não... Existe produção de orgânico hoje em grande escala. Quando a gente diz que não pode alimentar a população, é que é uma questão de política pública, como a gente comentou no intervalo até. Existe uma usina de açúcar com 13 mil hectares de cana que não usa uma gota de agrotóxico, que não usa insumos químicos nenhum, sempre controle biológico e extremamente rentável. A produção de cana dela por hectare é maior do que da região. No Rio Grande do Sul, nós temos 520 toneladas de arroz orgânico produzido sem veneno. Então, é possível. O que precisa é ter uma política pública voltada para isso. Quanto a eles serem mais caros, se eu vou num supermercado, não vou falar o nome, mas qualquer um supermercado, ele vai comprar de um atravessador que vai ali e ele coloca a marca dele normalmente. Ele não põe a marca da pessoa que produziu. E é mais caro mesmo. Se você comprar na feira ou diretamente do agricultor, é outra coisa. E você não precisa ter uma feira lá. A certificação foi feita para garantir quando eu estou distante do produtor. Eu não sei se ele realmente está seguindo aqueles procedimentos, aquelas normas para ser orgânico. Mas se eu tiver o seu João da minha rua, do meu bairro, que eu conheço, sei como é que ele produz a verdura, sei como é que ele produz o milho, o feijãozinho dele, eu vou lá e compro, porque é uma relação de confiança. Ele pode não ter. Isso é um alimento orgânico também, não precisa ter o selo. O selo é uma garantia para quando você está distante do produtor. Tanto é que nós temos várias formas de certificação hoje de orgânico, né? Então, ele é mais caro se você for no supermercado. Ele pode ser acessível de várias formas. Hortas comunitárias, é questão de política pública voltada para isso. Ele dura um pouco menos do que um alimento convencional. Ele dura mais? Dura mais. Porque é uma coisa simples, ele tem menos nitrogênio, ele tem um equilíbrio de nitrogênio, e o nitrogênio que vai formar aminoácidos ali antes de chegar em proteína do alimento, é que faz com que se deteriore mais rapidamente. Se você compre 2 tomates, que tem a ideia que foi produzido mais ou menos na época, e deixe ou na geladeira ou fora para você ver. Ele dura mais tempo.
essa política, inclusive, professor Trapé, de se fazer hortas comunitárias, de se consumir de produtores ali do bairro, é uma política que tem sido usada em alguns países desenvolvidos. A Dinamarca, por exemplo, tem uma cultura muito forte disso. Claro que não dá para a gente comparar Brasil e Dinamarca, são países completamente diferentes, até em extensão territorial, né? Mas por que a gente vai na contramão de uma ideia, por exemplo, dessa de um país desenvolvido? Não é na contramão, é questão também de dimensões territoriais, né? E de população, né? O Brasil não produz alimentos só para a população brasileira. O Brasil está solicitado pela FAO, né, para produzir alimentos para 50 bilhões de pessoas. Só explicando, a FAO é o Escritório das Nações Unidas para Alimentação, para alimentação e né? Agricultura. Tem várias experiências desenvolvidas nessa questão de alimentos orgânicos. Eu, por exemplo, quando eu morava num sítio, alguns anos atrás, eu era orgânico, porque eu tinha uma hortinha lá, eu tinha o meu repolhinho, eu tinha a minha berinjelinha, eu tinha o meu alfacinho. Mas para você pensar em dimensões comerciais, né, para você pensar em produção, né, para gerar, né, desenvolvimento, tudo, você não pode pensar numa coisa assim específica. Para uma escola, ótimo, né? Quer produzir orgânico? Eu não tenho nada contra os orgânicos. Acho que o orgânico quer produzir orgânico, ótimo, produz orgânico. Só que o orgânico não tem, né, condições, né, de assumir a produção agrícola brasileira para sustentar o que o Brasil produz e que para o país e para o mundo, né? E até um desafio, né? Se isso é viável, né? Vamos dar 10 anos. Pega os profissionais que trabalham com agroecologia, né, que trabalham com agricultura ecológica, agroecológica e tal, e vamos fazer uma transição de 10 anos, daqui a 10 anos. Tem um decreto que fala assim, a partir desse momento, a agroecologia, a agricultura agroecológica e orgânica se responsabiliza pela produção de alimentos para o Brasil e para a produção, para exportação mundial, né? Eles não conseguem fazer isso de jeito nenhum. Mas hoje uma grande parte do agronegócio no Brasil, que é uma das áreas que levam aí a economia brasileira, é de plantação, por exemplo, de soja e de milho, na região do Centro-Oeste. A soja não é usada diretamente para a nossa alimentação do dia a dia. É usada. Então não existe aí também... Você come soja em várias coisas, em vários alimentos, tem soja, inclusive soja transgênica. Né? Há muitos anos se come soja transgênica. Que aí é outra discussão também, né, dos alimentos transgênicos. Não dá para separar do agrotóxico. Se come soja transgênica, como você come muitas coisas transgênicas há muito tempo. Porque o transgênico, obrigatoriamente, você tem que usar o agrotóxico. Ele é feito para isso. Normalmente ele tem um herbicida associado, por isso o uso excessivo de herbicida no Brasil. E é por isso que onde se usa mais esses produtos pesticidas são nessas regiões maiores. Na agricultura familiar, né, a aplicação é muito menor, tanto de inseticidas, e se usa, inclusive, controle biológico. É inimaginável, né, incompreensível cientificamente, né, e do ponto de vista de rentabilidade, imaginar que o agricultor acorda de manhã, né, todo feliz e pimpão, e fala assim, bom, hoje eu vou aplicar agrotóxico. Né? É uma tecnologia cara, né? Ele tem que aplicar com muita parcimônia, com doses cada vez menores. Hoje existe uma agricultura chamada de precisão, que é colocado como é a medicina hoje. Quimioterapia de precisão, é alvo dirigida. O quimioterápico age na célula cancerígena, né? O produto, um herbicida, age diretamente na planta, na erva daninha, não age no cultivo. Então, essas coisas, obviamente, trazem, né, uma redução do risco aos agricultores, né, e permite a produção e o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e alimentos saudáveis. O Brasil produz alimentos saudáveis. Ninguém come veneno. Eu acho que é importante a gente discutir isso, né? A quantidade que se é usada até nessa agricultura de larga escala. Existem técnicas ou métodos hoje eficientes no Brasil de controle, de fiscalização do consumo, da aplicação dessas substâncias nas grandes plantações? Então, é o seguinte, existe, inclusive tem o PARA, que o professor mesmo falou, que ele faz avaliação de resíduos de agrotóxicos em vários
em alguns alimentos. Não faz na soja transgênica, que usa muito, não faz no milho, não faz no algodão, para ver o óleo de algodão, né? Mas existe um controle muito pífio, né? E esses resultados, todo mundo que o senhor falou, mostram que todos os alimentos tinham algum resíduo de agrotóxico. Não em níveis perigosos, né? Mas tinham agrotóxico. 30% tinham, ou estavam usando produtos que não eram recomendados. Por exemplo, eu tenho um produto, planto uma couve que eu vou comer rapidinho, estou usando um produto de algodão ou de maçã que eu levo tempo para... Então, esse agrotóxico vai levar tempo para decompor, por isso ele pode ser usado na maçã. Na couve ele não pode. Quando eu uso na couve, ele está em não conformidade, né? Só para você ter uma ideia, a soja transgênica, antes de se legalizar a soja no Brasil, se usava o máximo de resíduo permitido é 0,2 ppm. Não se preocupem com o ppm, mas 0,2. Passou para 10, 50 vezes mais, porque sabia que ia usar o glifosato e ia ter resíduo na soja. Então, para ficar legal, em vez de você não usar ou minimizar o impacto, o que você faz? Você ajusta a lei para ter aquele nível de resíduo que você acha que vai ter. Só que hoje é encontrado 30 a 50 ppm. Era 0,2, passou para 10, que já é 50, e na prática nós temos 30. Então, esse fato que a gente está usando isso? cada vez mais, cada vez menos, não é verdade. Os Estados Unidos têm dados que em 96, até 2008, eles gastaram 148 milhões de quilos de agrotóxicos que não seriam utilizados, trabalho científico publicado, se não tivessem entrado os transgênicos lá com o uso de herbicida principalmente. O glifosato, tem estudos mostrando em 0,5 ppm, nós podemos usar na nossa soja 10, mas nós temos 50, 30. Ele já age, tem um efeito no DNA da célula, quer dizer, na estrutura molecular que vai transmitir os genes para as células. Isso é estudo científico feito. Com 10 ppm ele já causa problemas citotóxicos sérios, quer dizer, mata a célula ou causa danos sérios na célula. Então, não é tão simples assim, a coisa não é uma questão só de dose. Essa dose, depende do nível que você está estudando, né? E o prazo que você está estudando também. Precisaria avisar os chineses, né, que exportam a nossa soja, que eles estão comendo lá, porque eles são grandes importadores da nossa soja. Né? O mundo inteiro exporta a nossa soja. A gente volta a falar sobre isso, professor. E se tivesse esse problema, depois do intervalo. Muito mais grave. Até sobre higienização, inclusive, dos alimentos, se ela é correta, se é feita, se não é feita. A Ação Nacional volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.